agora algumas observações importantes a respeito do cálculo das combinações que podem ser particularmente úteis no desenvolvimento do cálculo de alguns problemas. Se nós tivermos o número de combinações de n objetos escolhidos um a um, ou simplesmente n escolhe 1, é igual a n. Por quê? Se nós temos n objetos para escolhermos um, é claro que há n possibilidades de escolhermos esse único objeto. Da mesma forma que se nós tivermos n objetos para serem escolhidos n, então o binômio n escolhe n é intuitivamente igual a 1, porque nós temos que escolher todos os objetos do grupo. Então só há um grupo possível, que é o próprio grupo dos objetos. Então essas duas observações, elas podem ser bastante úteis no cálculo, para que a gente não precise ficar usando, por exemplo, a fórmula. E uma outra observação igualmente importante, e que pode ser bastante útil também no desenvolvimento dos cálculos, as chamadas combinações complementares são combinações que envolvem números diferentes, mas que coincidem no seu resultado. A título de exemplo, nós temos 10 escolhe 2, coincide com o resultado de 10 escolhe 8. Mas essa coincidência, ela é justificável. E existem infinitos pares de binômios que vão gerar o mesmo resultado. Basicamente, nós podemos dizer que são binômios complementares que geram o mesmo resultado, em geral, binômios n escolhe p e n escolhe n menos p. O binômio n escolhe p sempre dá o mesmo resultado que o binômio n escolhe n menos p. Então, observe que o que nós estamos fazendo, a partir de n escolhe p, é tomando, a partir do mesmo número total de objetos n, em vez de escolhermos p, escolhemos agora a diferença n menos p. Então, no caso, 10 escolhe 2, continuando a ter 10 objetos à disposição, agora nós vamos escolher a diferença 10 menos 2, 8 objetos. Se escolhemos 2 ou escolhemos 8 dentre 10, a quantidade de possíveis grupos é a mesma. Então, como outros exemplos, nós temos 7 escolhe 4, coincidindo com o binômio 7 escolhe 7 menos 4, que é 3. Ou ainda, 8 escolhe 1 igual a 8 escolhe 7. A justificativa do porquê dessa propriedade ser verdadeira, da igualdade dos binômios complementares, pode ser abordada de duas formas diferentes. A primeira delas, bastante algébrica, aplicando-se simplesmente a fórmula das combinações. Observe que, ao calcular n escolhe p, nós temos a fórmula n fatorial dividido por p fatorial vezes o fatorial da diferença n menos p. Então, seguindo essa mesma lógica, ao calcular o binômio n escolhe n menos p, observem que, aplicando-se a fórmula geral para os binômios, nós vamos ter n fatorial dividido pelo fatorial do número de objetos escolhidos, que agora é n menos p, vezes o fatorial da diferença entre n e n menos p, ou seja, n menos n menos p. O fatorial desse resultado. E aí, nós teremos, como resultado dessa fração, n fatorial dividido por n menos p fatorial, mas observem que n menos p, ao tirar os parênteses aqui, essa diferença vai ficar n menos n mais p, ou simplesmente p fatorial.
Só que n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial é exatamente a fração que nos leva ao resultado do binômio n escolhe p. Então, é uma maneira algébrica de nós enxergarmos que o binômio n escolhe n menos p dá o mesmo resultado que o binômio n escolhe p. A outra justificativa, eu vou dar um exemplo aqui usando uma situação específica para compreendermos o raciocínio. Digamos que eu tenho um grupo de 5 objetos que eu vou tomar como sendo A, B, C, D e E. E suponha que nós vamos escolher 3 desses 5 objetos. Então, eu vou formar combinações de 3 objetos. Então, uma combinação possível é, por exemplo, A, B e C. Outra combinação possível é, por exemplo, B, D e E. Ou ainda, A, C e E. E assim por diante. Observe que para a combinação ABC, eu posso interpretar perfeitamente que para esta combinação, ao formar a combinação ABC, eu simplesmente deixei de escolher os objetos D e E. Para a combinação BDE, é como se eu tivesse, no lugar de escolhido os objetos BD e E, se eu tivesse excluído ou deixado de escolher os objetos A e C. O que significa dizer aqui, de uma maneira geral, que para cada grupo dos objetos escolhidos, existe um grupo dos objetos excluídos, ou seja, os que não foram escolhidos. Então, para o grupo ACE, nós temos o grupo complementar em relação ao total, que é o complementar BD. Então, quando nós estivermos calculando a quantidade de grupos de 3 objetos, que representa para nós as escolhas de 5 objetos escolhidos 3 a 3, para cada um de 3 objetos existe um grupo de 2 objetos. Então, na contagem total dos grupos de 3, nós vamos coincidir essa totalidade com os grupos de 2 objetos. Então, quer dizer que 5 escolhe 3 produz o mesmo resultado que 5 escolhe 2. Ou seja, escolher 2 ou 3 objetos dentre 5, no final das contas, dá na mesma. Como, por exemplo, voltando aqui, 7 escolhe 4 igual a 7 escolhe 3, pode ser justificado porque cada vez que nós escolhemos 4 objetos dentre 7, nós estamos deixando de escolher 3 objetos. Ora, mas deixar de escolher 3 é escolher os 3 que vão ser excluídos. Então, para cada grupo de 4, existe um grupo de 3 que está sendo excluído. Então, se para cada um de um grupo existe um grupo do outro, a quantidade de grupos no total, seja de 4 ou seja de 3, vão coincidir nessas quantidades. Então, as quantidades envolvendo combinações que são complementares vão sempre dar o mesmo resultado.